Desde moleca eu sempre fiquei sozinha. Se não me engano, minha mãe começou a me deixar sozinha com 7 anos de idade. Eles trabalhavam muito, a van da escola me deixava na porta de casa, como o portão era na chave eu entrava, minha mãe já deixava comidinha praticamente no micro-ondas, eu esquentava e ficava a tarde inteira sozinha. E desde criança sempre arrumei casa, lavei vasilha e fiz bagunça, brincava de boneca e ficava fazendo minhas coisas. Só que eu fui crescendo, então era 7, 8, 9, 10, 11, sempre sozinha. Aí eu assistia vários filmes, às vezes as minhas amigas iam lá pra casa da escola, que também as mães deixavam, porque o meu bairro, eu moro num bairro assim, periférico. E aqui nesse bairro tem muitas crianças que ficam sozinhas. Parece, para quem tem uma condição de vida melhor, que isso é um absurdo. Mas é um absurdo para mãe e pai que tem condição de pagar uma babá, que tem com quem deixar o filho. Mas aqui na nossa vivência, aqui isso é normal, entendeu? Isso é o de menos. Isso aqui é as crianças é que cuidam uma da outra o tempo inteiro. Pai e mãe não tá em casa, não tem tempo para ficar cuidando de criança o tempo inteiro, entendeu? Então, desde moleca sempre foi assim. E eu jogava bola na rua, brincava de esconde-esconde, brincava de bete, brincava de elefante colorido. Ixi, brincava de altas coisas na rua, sabe? Às vezes a gente achava gatinho na rua, andava de bicicleta, porque sim, a gente é da periferia, mas alguns tinham umas bikes e tal, não era todo mundo. O meu irmão tinha skate. E a gente cresceu assim, indo na rua de baixo, que tem uns lotes cheinhos de árvore, de goiaba, de manga, de acerola, tem pé de siriguela. Então a gente sempre subiu no pé de tamarindo e a gente colhia, a gente levava pra casa. Então eu cresci no meio dessa molecada. E por mais que eu tinha 7 anos e ficava sozinha, tinha vizinhas que elas eram mais velhas, tinha 14, tinha 15. Então às vezes, quando eu sentia medo ou algo do tipo, eu sempre ia lá na casa das minhas vizinhas e também ficava na casa delas, entendeu? Com elas o tempo inteiro. Às vezes as irmãs delas faziam lanche, às vezes elas iam lá pra casa, faziam lanche lá de casa de coisa que minha mãe tinha comprado pra mim. Então assim, a gente sempre se apoiava e minha mãe sabia de tudo que rolava, de tudo que acontecia. Quando eu fiz uns 14 anos de idade, eu comecei a me interessar por um carinha que ele tinha aberto uma barbearia no meu bairro. E a gente começou a ficar muito na barbearia, eu e as minhas amigas. A gente sempre ia lá na barbearia e sempre tinha os menininhos do bairro lá. E quando a gente colava lá, a gente sempre fumava pod, fumava vape, narguilé. E enquanto os clientes estavam lá cortando o cabelo, às vezes a gente ficava tomando bebida. Então eu comecei a experimentar água de coco com uísque ou vodka já com 14 anos. Experimentei meu primeiro cigarro também com essa idade. Só que aí, um dia, a gente tava de boa lá e era muita gente, tava? Era papo de 15 adolescentes, assim, sabe? Mas é óbvio, não era só adolescente, os caras eram mais velhos. Tinha cara de 21, tinha cara de 22, tinha cara de 20, tinha cara de 19. Tinha os caras mais velhos também, mas é tudo nessa faixa etária. Um cara novo mudou pro bairro e foi cortar o cabelo lá nessa barbearia, bem no dia que a gente tava fumando narguilé, com o som de carro tocando na porta da barbearia e a galera fumando e tal. E aí ele foi, colou lá, e aí ele gostou muito e virou amigo da galera, falou se não podia beber com nós e começou a explicar que ele tinha vindo do Maranhão e que estava morando agora na nossa cidade e que a gente ia ficar todo mundo ali e tal. E ele tinha dinheiro, ele tinha carro, ele tinha um Golf bem bonitinho, rebaixado, com zero cromado. E ele era todo meio que, tipo, mandrakezinho playboy, tá ligado? Tipo, tinha uns óculosinho original, tinha a ciclone original, as peitas original, umas paradas bem assim. E aí ele começou a colar muito com a gente, colar muito na roda. E um dia, quando tava só um grupinho de 5 pessoas, as 5 pessoas mais velhas e eu, porque eu sempre ficava lá, porque eu não queria ficar em casa sozinha. E ele falou que ia fazer um corre pra levantar um dinheiro e perguntou se a gente não queria ir junto. Eu falei, mano, que corre, tá ligado? Que corre é esse? E aí ele virou pra mim e falou que se eu fosse ele contava, mas que ele não ia falar, que tinha que ir. Já os moleques sabiam o que era, tinha um que tava até com medo, falava, mano, não vou não, João, vou não, tô com medo. Mano, medo de quê? Vambora, eu faço essa vida inteira, que não sei o quê, pá. Eu falei, mano, o que esses caras vão fazer, né? Mas eu muito curiosa e não tinha nada pra fazer, fomos, fechamos a barbearia e entramos. Ali foi a primeira vez que a gente participou de coisa errada, tá ligado? Tipo,
A gente foi para um outro lado da cidade, uns 30 quilômetros da minha casa, quase chegando no interior de outra cidade. E aí eles desceram numa vendinha, tá ligado? Com um bando de saco na cabeça. E aí eles roubaram o mercado. E eu tava no banco de passageiro. E o cara, o mais velho que tinha chegado, o Maranhão, sentado no banco de passageiro, ele não foi. Ele deu a missão para os 3 meninos irem, que estavam atrás de mim. E eles fizeram o corre, voltaram pra dentro e a gente saiu cantando pneu. E, cara, foi uma loucura. E os meninos, eu não sei o quê, aquela gritaria. E, caralho, que foda, que energia, não sei o quê. Um deles até roubou energético pra gente beber, bebida, tá ligado? Roubaram um monte de coisa dentro do mercado. O mercado nem tinha tanto dinheiro assim. Eles roubaram 500 conto. Então, tipo, 500 conto... Tá, beleza, pra eu que tenho 14 anos e tal, beleza, mas nem era tanto dinheiro assim, sabe? Eu fiquei um pouco sem graça e o cara falando pra mim, gata, calma, fica de boa, sabe? E ele tava de boa e ele era um cara bonito e dava pra ver que ele tava interessado em mim. E como ele tinha carro, a gente ia pra cima e pra baixo, eu queria me envolver com ele, mas ao mesmo tempo eu comecei a entender que ele não era uma boa pinta, ele não era um bom caráter. E ele começou a falar pra mim pra eu ficar de boa, que era R$ 500 só na primeira vez, que ele levou os meninos pra ir num lugar só pra treinar, que nos próximos eles não iam fazer menos de 2.000. E eu comecei a falar, vai ter próximo? Vocês estão loucos que vai ter próximo? Vocês estão malucos e tal. Ele falou, por isso que eu não queria te contar. Eu pensei que isso era irmandade, pensei que isso era fechamento, entendeu? Pensei que você ia colar com nós, que você ia... Agora não, já que você quer, então, ficar pagando de mãezona, sendo que você nem tem mãe pra cuidar de você, mete o pé, que não sei o quê. Começaram a me tratar meio que mal. E pra eu não ser rejeitada, pra eu não sofrer essa rejeição e não ficar como a chata, a mãezona, a que realmente vai miar o rolê dos caras, eu... Meio que, mano, tá, você quer saber de uma coisa? Foda-se, vocês são mais velhos do que eu, vocês que são caras, vocês que estão fazendo a parada errada, eu não tô fazendo nada. Então que se dane, mano, já que vocês querem fazer, vocês fazem. Eu nunca vou esquecer que ele tirou, tipo, uma nota de 100, aí ele me deu e falou, toma, pela sua participação. Eu falei, não quero não, tá maluco, dinheiro desse, dinheiro sujo. E ele meio que deu um grito comigo, dinheiro sujo é o caralho! Esse não é dinheiro sujo não, porra. Isso é dinheiro limpo, eu tô te dando dinheiro porque você colocou sua cabeça no game, que não sei o quê. Eu falei, tá, então me dá essa porra desse dinheiro. Peguei o dinheiro, fiquei com dinheiro, mas perturbada, assim, fui pra casa perturbada, pensando, caraca, a gente assaltou um mercadinho, tá ligado? Os meninos assaltou a mercearia. E, tipo, será que amanhã eu vou, não vou mais lá? É melhor eu parar de ir, isso não tá certo, isso não tá legal, isso não pode ser. E como, tipo... Eles não contavam pra todo mundo, porque a barbearia era lotada de gente. Então, era sempre quem ficava por último. E como eu sempre ficava por último, porque, real, às vezes eu ficava lá até umas 10 horas, porque os meus pais chegavam 10h30, 11 horas. Então, eu sempre ficava lá até tardão e só ia pra casa quando os meus pais já estavam na beirada de chegar, entendeu? Até porque era quase do outro lado da rua, praticamente de frente, assim, não era tão longe. Então, no outro dia eu fiquei assim, só que eu já era viciada em ir pra barbearia. Já fazia parte de mim, tipo, eu precisava de ir lá, entende? Eu precisava, porque lá eu via o meu crush, lá eu via minhas amigas, lá eu me divertia, lá eu bebia, lá eu fumava um narguilé, lá eu tranquilizava a mente, então, tipo, lá era meu lugar de paz. Aí eu fui no outro dia, só que eu pensei em ir embora antes. E os meninos falaram, olha... se você não quiser ir, não precisa ir, tá de boa, fica e tal. E aí esse cara, o Maranhão, ele virou pra mim e falou assim, quer relaxar? E eu virei e falei assim, como relaxar? E aí, tipo, ele fez um baseado, e aí ele acendeu e falou pra gente fumar. E eu falei, não, tá maluco. E os meninos sempre fumaram ali, entende? Mas eu falei que não, porque eu tinha medo e tal. E aí ali eu comecei a fumar também, entendeu? Aí eu comecei a fumar. E eu gostei, tá ligado? Tipo, eu gostei. Eu falei, caraca, que gostoso, eu senti paz. Eu falei, mano... Aí, quando eu fumei, bateu aquela parada do tipo, não vai. Não vai, isso não é pra você, isso não é pra tua vida, que não sei o quê, é melhor, tal. Não fui, e eles foram pro corre e eu fui pra casa. Entendeu? Eu falei, nossa, ainda bem que eu não fui. No outro dia eu queria saber, mas eles não queriam ficar conversando isso na frente de ninguém. Então, quando eu cheguei, eles meio que me reprimiram, me repreenderam, sabe? Tipo, cala a boca, o que você tá falando, mano? Cala a boca, que não sei o quê. Eu, tá, entendi que não era pra falar. Quando deu mais à noite, que eu fui ficar sozinha, o Maranhão veio com outro beck. E como eu tinha gostado, eu falei, vou fumar de novo. Ele virou pra mim e falou assim, olha pra você ver. Você tá fazendo a mesma coisa que a gente tá fazendo. A diferença é que você tá errando em outro nível. A gente tá lá fazendo corre de conseguir levantar o nosso dinheiro e você tá aqui fumando, que pra justiça isso é errado do mesmo jeito. Entendeu? Eu até ri dele, e aí ele falou pra mim, cara, se você quer levantar um dinheiro,
Aí eu falei, com esse escorre errado que você faz, eu não quero não. Ele falou assim, mas olha só, olha o que eu tenho. Aí ele me chamou dentro do carro dele e me mostrou tipo um quilo, assim, de maconha. E aí ele falou pra mim, se você não quiser ir fazer o corre com a gente, então o que você acha de você passar pros moleque? Porque você fica na barbearia, você é mulher, se a polícia paga caçar, você esconde nos peitos, eles nunca vão poder colocar a mão no seu peito. E começou a me explicar. E eu falei, tá, e quanto que eu vou ganhar com isso? Ele falou, você vai ganhar uma comissão de acordo com a venda, que não sei o que e tal. E ele meio que me explicou. E aí, no outro dia, assim que os meus pais saíram para trabalhar de tarde, a gente foi lá para casa, eu, ele, mais uns 3 caras, a gente cortou os negocinhos, a gente embalou no papel, o filme que ele ensinou direitinho, ele mostrou como é que era, tinha uma balancinha. Meu, ele me aplicou total, assim, ele me ensinou como é que era, e eu com aquele frio na barriga, ele falou, cara, isso aqui não dá nada, isso aqui não é crime, que não sei o quê. Eu falei, mano, mas vamos comprar. Ele fica de boa, fica em paz, eu vou te dar um telefone. Aí ele foi e me deu um telefone, colocou um chip nesse telefone e falou pra toda vez que, tipo, fosse ter corre, ele ia me mandar número pra eu poder levar lá na barbearia ou em algum lugar, em algum ponto, que seria algum ponto estratégico ali perto da gente. Não dentro da barbearia, porque o mano da barbearia, tipo, ele era justo, ele era trabalhador, ele não fazia o corre, ele não fumava narguilé, mas ele amava a muvuca da galera, não, porque dava movimento, sabe? Aí tá. A gente tá de boa, a gente organizou tudo, beleza, vendi tudo, 1 quilo. Meu primeiro mês de trabalho. Aí, o que acontece? A gente engrandece, entendeu? A gente cresce, a gente acha que a gente é a patroa, que a gente é a criminosa, que a gente é a bandida. E os meninos também continuaram fazendo corre. Às vezes eles pediam pra guardar as paradas que eles roubavam lá em casa, entendeu? E eles roubavam altas coisas, tipo engradados de bebida, que eu não sei de onde eles tiravam, caixas e caixas de bebida, caixa de som, que eles falavam que tinha roubado da Magazine Luiza, capacete, altas paradas, assim, tipo umas coisas muito da hora, sabe? Impressora. E aí eles começaram a levar lá pra casa, e como os meus pais chegavam tarde e saía cedo, eu escondia, às vezes, debaixo da minha cama, dentro do meu guarda-roupa, e meus pais nem via, tá ligado? Tipo, eles nem procuravam, eles não estavam nem aí. E eu sempre levantando dinheiro, e, tipo, o meu dinheiro, eu comecei a quê? Fazer unha, fazer cabelo, comprar roupinha aqui, comprar roupinha ali, comprar capinha de celular, comprar uma maquiagem diferente, comprar um perfume. E minha mãe e meu pai começaram a perceber. Porque independente da gente é da periferia e a vida inteira a gente, né, ter liberdade pra caramba, e minha mãe e meu pai trabalhavam pra caramba pra me dar as coisas. Então minha mãe começou a perceber, e aí eu virei pra ela e falei que eu tava namorando. Eu falei pra ela que eu tava namorando e era meu namorado que tava me dando. Ela falou, então traz ele aqui. Quero conhecer quantos anos ele tem, quem ele é, o que ele trabalha. Eu falei, muita mentira. Vou ter que... E, tipo, eu comecei a ter que falar, e agora? Eu vou ter que inventar um monte de mentira. Aí eu cheguei na barbearanda outro dia pedindo, pelo amor de Deus, pro Maranhão me ajudar, que eu precisava de uma desculpa. E aí um dos meninos que fazia corre com o Maranhão concordou em falar que era meu namorado pra minha mãe, se apresentar como meu namorado pra minha mãe, pra falar que tudo que ele tava comprando era meu. E aí a gente teve que inventar uma profissão pra ele. Aí a gente inventou que ele trabalhava como entregador de correios e entregador de iFood, entregador de várias coisas para várias empresas diferentes, e às vezes ele ganhava brinde. Mano, foi a mentira do século, sabe? Aí eu fui conversar com a minha mãe, marcamos no domingo, minha mãe tava em casa, o único dia de descanso dela, o único dia que ela tinha paz, o único dia que ela podia pra dormir, pra esticar as pernas, pra ninguém encher o saco dela. Eu levei meu namorado lá, ela tratou meu namorado super bem, ela ficou feliz que a gente tava namorando, porque ele já tinha moto, que inclusive era roubada, porque depois desses corre, eles roubaram uma moto, entendeu? E aí o capacete era roubado, altas coisas já. Eu já tava vivendo dentro de um mundo tão errado, mas eu já tava acostumada com aquilo ali, entendeu? Aquilo ali pra mim já tava começando a ficar normal. No começo eu sofri um impacto, mas depois, sabe quando... a moto tá aqui. Ele tá falando que vai te dar uma carona pra ele no mercado. Você não vai subir na moto? Entendeu? Você precisa ir ali rapidinho no shopping fazer um corre. Você não vai subir na moto do cara? Entende? Então, assim, as coisas... Aí eu fui mentindo pra minha mãe. Até que um dia, a gente tava todo mundo de boa na porta da barbearia, todo mundo com aquelas motos que já era tudo roubada, praticamente todo mundo que frequentava a barbearia já tava ligado nos corre. Um monte de moleque que antes nem tava, só ia lá pra se divertir mesmo, trabalhando com o Maranhão, fazendo corre com ele junto comigo, porque eu não tinha deixado de fazer corre, eu continuava atendendo os clientes e separando as dolinhas e fazendo entrega pra ele e subindo meu dinheiro, que é chamar de aviãozinho, né? Eu era aviãozinho dele, tinha vários moleque, tudo aviãozinho dele, outros moleque era tudo ladrão junto com ele, tipo, e ele nem ia, entendeu? Ele era o cabeça.
Colocaram várias pessoas, assim, fumando já, uma galera que nem usava droga usando, os moleques nem cheirava cheirando. E quem levou tudo isso pra gente foi esse cara, sabe? Esse cara de 21 anos que chegou do Maranhão. E aí, um dia chegou 2 PM, assim, rodapiando na porta, assim, já desceram com cacetete, já desceram com arma, mão pra cima, mão pra cima. Todo mundo, assim, tivemos que levar baculejo, eu gelei inteira, que eu falei, meu, agora eu me fu. Só que ali com a gente não tinha nada, entendeu? Não tinha nada comigo. Eu falei, mano, não tem nada aqui e tudo tal. Enganada eu tava, não tinha nada. E o celular, com tudo, com todas as fotos das drogas que eu tinha, com todos os corres, com tudo. Porque eles não podiam fazer baculejo no meu corpo, até porque eu não tinha nada mesmo. De verdade, o que os moleques tinham lá era as drogas que eles estavam fumando. Mas aí todo mundo foi levado para a delegacia. Eles prenderam 4 motos roubadas que estavam sendo procuradas, junto com os capacetes também que tinham sido roubados. Os meninos que eram menores de idade, que estavam com a quantidade mínima de maconha, também foram obrigados a assinar um TCO. E eu, quando chegou a minha vez, você acha que eu fiquei de boa? Fiquei de bobeira? Eles ligaram para a delegacia e pediram uma delegada mulher, sabe? Porque na hora eu meio que fui debochada, eu meio que ri, falei, vocês nem podem me encostar. E eles falaram, a gente tem aqui uma folgadinha. Peraí, a gente não pode te encostar, não? Pegaram o telefone, ligaram na delegacia, pediram para ir mulheres. Falou, pode trazer uma viatura cheia de mulher, porque tem várias aqui. Cara, passou uns 10 minutos, chegou viatura de mulher, aí veio uma grandona, assim, quem que é a folgada? Eu já gelei as pernas inteiras, assim, ela já veio, você acha que não pode pegar no corpo? Ela pegou em mim inteira, meteu a mão nos meus peitos, meteu a mão no meio das minhas pernas, meteu a mão em tudo, mas eu realmente não tinha nada naquele lugar. Mas aí ela pediu meu documento e pediu o telefone. E quando elas desbloquearam o telefone, que eles viram tanto de corre que tinha no meu telefone, como que eu fui burra. Como que eu fui burra de não ter apagado. O Maranhão me aconselhou, ele falou, você sempre apaga, nunca deixa nada no telefone, que se tu rodar, tu vai rodar sozinha e não sei o quê. E como eu era menor de idade, foram lá em casa, porque tinham que falar com a minha mãe. Aí é onde a bomba estoura. Porque levaram todo mundo pra delegacia, mas eles não quiseram levar pra delegacia, porque eu era o celular. Então eles queriam que eu fosse pra delegacia com a minha mãe. E não igual os meus amigos menor de idade que foram pra delegacia com o conselho tutelar, porque eles ligaram pro conselho tutelar judiciário e levou um monte de menor de idade lá pro ECA, né, pra delegacia da criança e do adolescente. E comigo eles fizeram diferente, eles não prenderam o celular e me levaram pra delegacia, eles queriam bater na porta da minha mãe e ir lá. E aí o que acontece? Minha mãe não tinha chegado do serviço, aí eles começaram a ligar atrás da minha mãe teve que sair mais cedo do serviço, pé da vida comigo pra saber o que tinha acontecido, e explicou e mostrou o telefone. Só que dentro do telefone, pra piorar mais um pouquinho, tinha lá o quê? Que eu estava cometendo crime de receptação. Porque quando os meninos me mandavam mensagem se podia deixar os trem que eles roubavam na minha casa e eu falava que sim, significava que estava lá. Então, por conta dessa mensagem, eles conseguiram uma ordem para entrar na minha casa para saber se eu não estava com coisas de receptação lá em casa. Só que como as mulheres, elas eram de viatura de 2, elas pediram para os caras fazer esse corre e elas ficaram me vigiando. Então, eu não tive tempo de ficar sozinha para tirar tudo de dentro da minha casa, entendeu? Então, foi uma loucura. Aí, quando eles chamaram a busca para entrar dentro da minha casa porque pegou no flagra, eles falaram que isso era pegar no flagra, né? Pegaram no flagra, eles conseguiram documentação e foram na minha casa. Quando eles entraram no meu quarto, eles destruíram, tá? A casa da minha mãe. Destruíram a casa da minha mãe, viraram o sofá do avesso, jogaram os livros da estante da minha mãe tudo no chão, quebraram o porta-retrato, quebraram a casa inteira, abriram os armários, as gavetas. Sabe essas gavetas de bagunça que a gente tem na sala da casa da gente? Eles tiravam as gavetas e viravam do avesso, assim, ó. Deixaram minha casa. Minha mãe chorava de desespero, de desgosto. Ela falava que ia quebrar a minha cara. Ela falava, vou quebrar a sua cara, sua vagabunda. Ela me xingava de tudo e eu, nossa, que vacilo. Eu só pensava no Maranhão, eu só pensava, nossa, e aí eles começaram a perguntar onde estava o Maranhão, porque o nome dele estava adicionado, entendeu? E quando eu falava, não sei, ele falou, você não sabe? A gente vai continuar quebrando a sua casa até você saber. E eu, menor de idade.
Quebraram a minha casa inteira. Quando chegaram no meu quarto, eles quebraram a porta dos meus guarda-roupa. Aí eles começaram a achar um monte de coisa roubada que tinha lá dentro, aparelho eletrônico, as paradas, tudo que tava lá em casa. Era tanta coisa que de longe dava pra ver que era crime mesmo aquilo, sabe? E minha mãe ficava... E aí eles perguntavam assim pra minha mãe, como é que você não viu isso? Como é que você não acreditou? E ela falou, mas ela falou que o namorado dela que dava pra ela e você acreditou? Você é inocente demais. Será que você também não tá sabendo? E minha mãe desesperada, porque eles queriam colocar minha mãe como cúmplice. Como se minha mãe soubesse do que eu tava passando. Entendeu? E minha mãe falando, eu vou te esganar. Eu vou te matar se eu for presa. Se eu perder meu emprego por conta de você, eu me mato antes. Eu te mato, eu me mato depois. Minha mãe, ela ficou assim. E o meu pai não chegava do serviço. Porque quando meu pai chegasse, aí é que o trem ia ficar preto mesmo, né? E aí eles entraram no quarto da minha mãe. Minha mãe, pelo amor de Deus, não quebra minhas coisas, não. Você é comprado, moço. Eu não roubei nada, moça. E aí eles bateram a mão assim no armário da minha mãe. Todos os perfumes da minha mãe. Quebrou os perfumes dela tudo. Quebrou os produtos de beleza que ela tinha. Revirou os guarda-roupa dela inteiro pra tentar achar droga, pra ver se não tinha arma, pra ver se não tinha mais coisa. Deixaram a minha casa parecendo que eu era a criminosa mais fodida que tinha, sabe? A mais perigosa do bairro. Porque essa foi minha fama depois. Porque um monte de viatura na porta da minha casa, viatura do conselho na porta da minha casa, assistência social na porta da minha casa, um monte de portão aberto, aquela bagunça, barulho de quebrando coisa. Foi horrível, foi horrível, foi horrível. Aí me levaram para a delegacia, eu tive que assinar ocorrência, eu tive que assinar um termo, eu fiquei presa foram 2 meses e meio, para ser sincera, num lugar para menores de idade, onde a gente tem que fazer cursos e palestras para a gente aprender o significado da bondade, para renovação de caráter, para renovação de personalidade. Quebraram o telefone inteiro, espatifaram o celular inteiro que eu tava fazendo as coisas, espatifaram ele inteiro, assim, sabe? E aí, quando eu saí, minha mãe ia me visitar com muito desgosto. Ela falava que o maior desgosto da vida dela era ela ter que tirar o dia dela de folga pra ir ver gente que não presta, sabe? E aí ela falou como eu tive coragem de mentir pra ela e tal. E eu fiquei muito mal. E detalhe, sem saber de nada que tava acontecendo, fora dali. Eu não sabia como tava a barbearia, como é que tava os outros moleques, como é que tava o Maranhão, como é que tava ninguém, tá ligado? Não sabia nada, eu tava assim, louca pra voltar pra casa. Quando eu voltei pra casa, eu decidi voltar com outra cabeça, né? Comecei a perceber que aquilo era extremamente errado, era muito desgosto, que realmente eu tinha cometido crime de receptação. Então, assim, beleza que você não é ladrão. Você acha que você ir lá e roubar não é crime, mas você guardar o que a pessoa roubou na tua casa é um crime de receptação. Então, você tá agindo igual um ladrão, entendeu? E quando eu cheguei, fiquei com a maior vergonha. Todo mundo do bairro estava ligado no que tinha acontecido, todo mundo do bairro meio que começou a me olhar com aquele olhar de ixi, essa aí é a traficante, essa é a bandida. Menina com 15 anos de idade já estava aprontando, a gente pensava que ela era uma santa, sabia que ela não era, que não sei o quê. Quando chegamos lá na barbearia, a barbearia estava fechada. Meu amigo decidiu mudar a barbearia dele de lugar e eu não consegui mais ter contato com ele porque ele disse que não queria mais ninguém daquela galera, que já tinha tempo que ele estava incomodado com aquela galera na porta da barbearia dele, que ele nunca imaginou que a barbearia dele ia ser ponto de tráfico, de drogas, de roubo, de bandido, de vagabundo, que nunca foi a intenção dele. Ele deixar a gente acender narguilé na porta da barbearia e ficar bebendo uísque era porque ele via que a gente era inocente, ele gostava da nossa inocência, da nossa pureza, da nossa molecada ali do bairro, mas que aquilo ali virou uma zona de horror. E depois daquele dia, meio que a barbearia dele ficou totalmente manchada. Ele perdeu todos os clientes justos e honestos que ele tinha, porque os caras tinham medo de ir lá. Tinha medo de estar lá e a polícia chegar e mandar prender. Vincularam a imagem dele ao que tinha acontecido aquele dia, naquela noite. Vincularam a imagem dele aos crimes ali. Então, ele perdeu todos os clientes. Ele disse que, e ele me disse isso por Facebook, tá? Porque eu tentei entrar em contato com ele por Facebook e ele me respondeu, mas ele respondeu super seco. Ele não quis falar onde ele tá, qual que é a nova localização, em que cidade que ele tá, nada. Ele disse que ele vazou dali pra recomeçar.
e pela boca dos outros moleques, meio que os meninos que também eram menor de idade passou pelo mesmo que eu, praticamente pelo mesmo processo. Foram levados também pelo conselho, né? Aí tiveram que assinar um documento, tiveram que ficar presos também durante um período, tiveram que passar por um processo. Uns tiveram que até se candidatar no Proerd, outros teve que se candidatar, começar a trabalhar no Jovem Aprendiz para poder assinar um termo lá da justiça, várias coisas diferentes. E o Maranhão não tava, né? Na noite que rolou a parada toda. Acho que eu não pontuei que o Maranhão não estava lá no dia em que a polícia chegou e brigou com todo mundo e levou todo mundo. O cara simplesmente meteu o pé para outro estado. E pelo que eu fiquei sabendo, ele encontrou outro ponto de jovens, onde os jovens ficam dando bobeira na portas de barbearia, na portas de supermercado, na portas de empresas que são microempresas, ficam dando bobeira ali, fumando narguilé, tomando uísque, tomando vodka na porta. Ele cola como cliente, vê quem que está necessitado, quem está ali de forma precária e oferece ficar roubando, acha um receptor, acha um traficante e acha os avião, acha os ladrão para ele voltar a montar uma equipe dele, que ele só chega com o sistema, ele só chega com a ideia, aí ele ensina os menores, ele aplica isso no menor e ele só recebe o lucro, ele fica por trás. E na hora que a bomba estoura, ele pega o carro dele e vai atuar em outro estado, vai atuar em outro lugar. E parece que ele não age sozinho, ele faz parte de uma grande quadrilha criminosa brasileira que faz isso com várias pessoas. Inclusive, ele é um que está abaixo de um outro maior do que ele, que ensinou para ele como ele governa essas pessoas abaixo, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, infelizmente, até hoje, eu tava com meu namorado esses dias, a gente tava com uma lanterna do carro queimada e aí a gente foi enquadrado pela polícia. A gente não faz nada de errado, hoje eu trabalho, eu estudo, ele também trabalha, ele estuda. Isso foi uma coisa que aconteceu lá na minha adolescência. Puxaram o documento dele, puxaram o documento, o nome dele é limpo e o meu saiu lá, entendeu? Quando eu era adolescente, da recepção, saiu tudo, não limpou o meu nome. Vocês não acham que com 18 anos fica tudo limpinho, já não sai mais nada, não sai. Não sei se isso me impediria, às vezes, de sair do país ou de passar num concurso, de passar numa coisa. Era uma coisa que eu fiz na minha adolescência por conta da minha liberdade e eu fui levada para um caminho que eu nunca imaginei que ia ser levada. Então, tome muito cuidado com as pessoas que chegam na tua vida, com o que eles oferecem, com o jeitinho que a pessoa vai te ganhando, com as oportunidades que tem, com o que tá virando, porque é nessa que você acaba caindo e não vê. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Mais uma história, né, bem marcante, bem impactante. A gente tem que ter muito cuidado, gente. Olha pra você ver, um cara de uma quadrilha criminosa encontrou jovens vulneráveis pra atacar, ensinando eles a roubar, traficar, receptar, ou seja, aplicou ele em drogas. É um desserviço, né? Um cara desses é um cara que realmente tem que ser encontrado e tem que ser preso, porque todo mundo levou menos ele, e continua atuando em outros lugares do Brasil. Então fica muito esperto, fica muito sagaz. Se você quer um jovem que fica frequentando aí lugares com outros jovens, que gosta de curtir, de aproveitar a vida, de repente chegar um cara oferecendo para vocês fazer um corre, fazer um roubo, guardar uma parada roubada. Toma muito cuidado que você pode estar sendo vítima, assim como essa menina foi também. Me manda sua história se você também tem algum histórico com crime, criminalidade, com menor aprendiz, com juizado de menores, pra gente contar aqui no canal. Manda histórias, canal de Paula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.